bloco do Sobre Todas as Coisas desta noite, que está abordando o tema Crianças com Agenda de Adultos. E você vai conhecer agora crianças com mais talentos do que muitos adultos. Vamos ver. Os dedos ainda são pequenininhos, mas já se aventuram nas teclas do piano. A música está na vida dessas crianças desde muito cedo. E por isso, recitais menores como esse são uma oportunidade de acostumá-los com o público. O repertório é escolhido de acordo com a capacidade de cada aluno. Que música que você tocou? Cai, cai, balão, piruetas, mimi e a balsa. Foi difícil? Não. As duas irmãs gêmeas têm 10 anos e tocam piano há cerca de 3. Apesar da pouca idade, elas já se apresentaram antes e estão mais à vontade na frente da plateia. É sempre uma oportunidade de praticar mais. Tocar para as pessoas é sempre muito bom. Mesmo tendo nervoso, é bom depois. As duas, inclusive, participaram recentemente de um concurso nacional em São Paulo. Nós duas tocamos 3 peças. Como as peças da Alice já estavam um pouco mais adiantadas, ela ficou em primeiro e eu fiquei em segundo. E claro que quem toca bonito arranca aplausos do público. Os pais morrem de orgulho. É uma emoção muito grande, né? Acho que a música é muito bom, desenvolve tudo na criança e ela gosta muito, então eu incentivo por ela gostar tanto, né? Fabiola, aproveitar o talento também, o dom da criança, não pode ser prejudicial, é? Não, o que é prejudicial é o excesso. Aqui, em nenhum momento, eu coloco assim, que ter atividades no contraturno é prejudicial, muito pelo contrário. Né? A criança, ela precisa, assim, ir descobrindo os seus talentos e se desenvolvendo. O que nos preocupa é a rotina pesada, o excesso. E também, às vezes, a criança tem uma rotina extensa, mas tem uma família cuidadosa. Então, não significa que toda criança com uma rotina extensa esteja estressada ou ansiosa. Em nenhum momento é isso. Mas a família precisa estar atenta. Tem uma coisa que me chama muita atenção hoje, tem muita escola bilíngue hoje, porque eu ouço falar, e a gente lê muito, de que a melhor época para a criança aprender a segunda língua é a fase infantil, né? 3, 4 anos. Então a criança já começa na escola com 2 linguagens. Realmente isso é positivo? Olha, isso depende de cada criança. Tem que ter uma avaliação. Eu conheço crianças que vão e se desenvolvem e se sentem felizes, aprendem mais de uma língua com tranquilidade. E também conheço crianças que travam, que não gostam, que não se adaptam, que acabam voltando para uma escola curricular normal. Né? A gente precisa... isso é muito particular. A gente precisa observar o nosso filho, ver como é que essa criança desenvolve, o que ela está buscando, e de repente a família tem o objetivo de uma escola bilíngue, mas a criança naquele momento não está pronta. A criança muito estimulada, por exemplo, eu vejo hoje que os pais, eles estão ávidos para que a criança leia cada vez mais cedo. Você incentivar uma criança de 3 anos, por exemplo, a ler, é positivo? Então, hoje a gente tem percebido isso, mães que chegam às vezes extremamente felizes, dizendo, estou alfabetizando meu filho, né? Aí eu volto na questão do tempo. Por que nós estamos apressando tanto, né? Às vezes a criança com 3 anos, ela faz a leitura de rótulos, ela vê o rótulo de uma empresa famosa e ela já se vê leitora. E a gente aplaude, isso é estimulante. Agora, ficar ali, sentando com a criança, forçando e depois exibindo essa criança, o que a gente percebe às vezes, os pais transformando as crianças em... Troféu. E às vezes a criança fica ali no repeteco e esperando o aplauso. Às vezes ela cansa, a família fica um pouco sem graça. Menino nos envergonha, agora que eu pedi para falar, não falou. Né? Então, assim, às vezes nós desrespeitamos a criança. Nós queremos muito que o nosso filho se destaque, mas destacar em quê?
né? Por quê? Por que a comparação? Eu também tenho um artigo que fala quantas vezes compara com o filho do outro. Compare o seu filho com ele mesmo. Não preocupe com o que o outro está fazendo, como que o outro está desenvolvendo, porque essa comparação, ela é injusta, ela é dolorosa. Cada um tem um jeito de aprender, cada um tem uma habilidade. Vamos respeitar isso. Eu acho que nós atropelamos muito as nossas crianças. Ó, chegou a participação aqui do Elias Messias. Ele está te parabenizando, ficando feliz com o seu retorno. Obrigada, Elias. E ele faz uma pergunta para a doutora Fabíola, mas eu queria repassá-la para a Raquel sobre esses perigos de educar as crianças, né? Tanto que é fundamental isso. Como fazê-las entender essas atividades, você fazer entender a atividade do seu filho e também da Valentina, que elas fazem bem para eles. Como você faz isso? Para ela entender. Sem ser imposta, pelo que eu estou entendendo, né? Você coloca... Porque geralmente a criança até pede. Eu quero fazer balé, porque vê a amiguinha fazendo. Eu quero fazer um instrumento. Mas muitas vezes parte dos pais, né? Como fazê-las entender isso? A Valentina teve uma época que ela, além das atividades que ela já fazia, ela me pedia mais. Teve época que ela pediu para fazer futebol. Eu quero fazer futebol. Eu falo, como? Que horas? Não tem horário para você fazer. Teve época que eu fazia tabela com os horários para não chocar. Falei, não tem horário para você fazer, porque ela queria mais e mais, né? E eu explico para ela que são atividades que fazem bem, né? Um exercício físico faz bem para o corpo, acho que assim, faz bem para a alma também, é gratificante. Só que ao mesmo tempo eu sempre questiono, tanto que ela já fez várias atividades, né, físicas, como ginástica olímpica, ela já fez natação, já fez o balé, mas sempre eu deixando ela livre para me dizer, eu não quero mais. A ginástica olímpica chegou numa fase que ficam muito, como que eu vou dizer, eles forçam muito a criança. Então, uma profissionalização. Eles vão forçando muito, até que ela foi selecionada para fazer o treinamento, então ela ia treinar 3 vezes por semana. E ela falou para mim, mamãe, eu não quero porque minha perna está doendo. Né? Eu falei, então, vamos fazer outra atividade. Eu queria fazer um alerta também em relação a essa negociação. Eu acho que os pais precisam ficar atentos, assim, de conversar muito com a criança e explicar, combinar um término. Senão, elas começam tudo e não terminam nada. Dependendo da condução, a criança se sente na liberdade de experimentar tudo e não fazer nada. Então, coloquem uma meta, filho, isso está pesado, mas foi uma opção, nós fizemos essa escolha, então, terminando o semestre, nós vamos encerrar. Porque me preocupa muito também esse entra e sai das atividades. Que mensagem nós estamos passando para as nossas crianças? Porque a criança acaba falando assim, eu posso desistir a qualquer momento. Isso, aí eu vou desistir de um curso superior, começa um curso, desiste, passa para outro. Eu desisto de um trabalho na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo. Então tem que ter esse cuidado também. Fabíola, nosso tempo está quase acabando, só registrar mais uma participação aqui da Marden Winter. Ela fala o seguinte, a gente falou um pouco sobre isso, ela fala que os pais podem transferir os filhos seus desejos não realizados, aquela questão que a gente tinha falado, e neste caso, o que fazer? Eu acho que nesse momento os pais precisam ter uma sensibilidade de perceber o que é meu e o que é do outro. É claro que quando o pai começa a contar dos seus desejos, falar do que gosta, a criança presta atenção. E como o pai é o ídolo, ele quer agradar, a criança quer agradar pai e mãe. Então a gente precisa ter esse cuidado de repente, não começar a introjetar na cabecinha da criança aquele que é seu sonho para se ver realizado nela, porque ela vai tentar realizar esse seu sonho. E às vezes, para realizar o seu sonho, ela vai abrir mão dela, ela vai abrir mão do desejo dela, ela vai abrir mão, ela vai fazer sacrifício. E tudo que é com sacrifício tem uma consequência em algum momento. Às vezes até a cobrança, do mesmo jeito que tem mãe que deixa o trabalho para cuidar dos filhos e cobra, eu parei de trabalhar para olhar vocês, eu estou aqui para olhar. Isso é pesado para uma criança. Ela cresce um adulto culpado. A minha mãe largou tudo para me criar, para cuidar de mim. A mesma coisa, o pai, a criança não pode carregar. Poxa, pai, eu fiz isso por sua causa. Só a última participação aqui para registrar, já que o nosso tempo está quase acabando. A infância é a fase mais importante da vida? Raquel e Fabíola.
Rápido, assim. Sim, é fundamental a infância, né? É na infância que a gente constrói os laços, que a gente equilibra o emocional, é na infância que a gente faz descobertas, né? Então, as primeiras descobertas vêm com a infância. Então, ela é muito importante, e não pode ser descuidada. Para você, Raquel, o que você acha? Eu acredito que sim, é uma fase que de muitas brincadeiras, mas ao mesmo tempo que é brincadeira, eles aprendem muito. Então, acho que isso é muito importante. Eu falo que cada fase a gente vai tendo algumas coisas. Eu falo, ela fez 10 anos e ela esperava andar no banco da frente do carro. Então, assim, eles ficam nessa expectativa, né, de aprendendo, de vivenciando cada momento que eles podem. Certo. Valentina e Tarsila, vocês são muito bonitas, talentosas, pelo que a gente está vendo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, viu? São muito lindas. Obrigada, Raquel. Foi um prazer receber você. Obrigada, Fabiola, mais uma vez, obrigada pela sua contribuição. Eu que agradeço a oportunidade. E fica aí o alerta, né? Tudo que é demais é demasiado, já dizia um antigo ditado, né? A gente tem que saber lidar, ouvir a criança, tudo com muito amor, você vai conseguir perceber onde é que você está exagerando. Fernando, boa noite. Boa noite, Suzete. Boa noite para você e até a próxima semana. A casa, a montanha, 2 nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Sofrer também nas provas bimestrais junto a você.